Mesmo que eu ande pelas sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me acompanham. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Padre Mateus, Igreja Ortodoxa Russa, e hoje damos continuidade à nossa meditação sobre o Salmo de número 22, em que falamos da presença de Deus em todas as geografias da nossa existência. Na segunda parte do Salmo, lemos: Mesmo que eu ande pelas sombras da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me acompanham. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus opositores. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos amigos e amigas, esta geografia é uma geografia que nós vamos falar agora, que muitos ou todos nós conhecemos. Mesmo que eu ande pelo vale, aliás, pelas sombras da morte. Estas sombras da morte, elas são presentes em nossa vida desde que nascemos. Porque quando nascemos, quando somos geridos, ou quando nossa mãe nos concebe, já a presença da morte ali se faz. Os riscos de gravidez, as dificuldades e mesmo a própria capacidade do ser humano, a natureza mortal do ser humano. Naturalmente que essas sombras da morte também se compreende por situações, por realidades em que o nosso fim se anuncia, o nosso fracasso está delineado, as nossas impotências nos fazem criar um cenário de apocalíptico, um cenário de dificuldades. Mas temos uma pequena conjunção que faz a diferença. Quando São Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus. Esse mais, toda a realidade, ela se modifica pela presença de Deus. Mas Deus, que sendo rico em misericórdia, Ele vos deu vida. A criação ou estado da terra, no seu princípio, é um ícone da nossa alma presente. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E aí vem o mais Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. E a luz vai adentrar na realidade da terra. A ação do Espírito Santo vai entrar, já vamos falar disso. E tudo se transforma. E a terra que não tinha forma vai criando forma. E a terra que estava vazia vai adquirindo conteúdo. Esses vales sombrios, eles nos ajudam são colocados por Deus, essas sombras em que, quando vem a falência de tudo, que é para se formar uma nova criatura. Lembrem-se que tudo Deus faz visando o fim para o qual nós fomos criados, para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, São Paulo escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este bem não é ter um emprego e adquirir uma coisa material. Inclui também, mas estas coisas não são fim. Se Deus nos dá riqueza,
é para nos ajudar a chegar a esse propósito. Se vivemos a pobreza, é para nos ajudar a chegar a esse propósito. Se temos doença, é para ajudar a chegar a esse propósito. Se temos saúde, é para ajudar a chegar a esse propósito. O grande desafio é não ter os olhos míopes, enxergar os meios como fim e não perceber que eles são apenas meios e que o fim é maior. Normalmente se enxergam somente os meios. E aí Cristo diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos foram sadios, todo o teu corpo estará luminoso. Mas se os teus olhos forem enfermos, todo o teu corpo estará em trevas. Se acaso, porém, a luz que existe em teus olhos sejam trevas, como serão grandes essas trevas? Então, essa patologia do olhar, que nós vamos falar em outro podcast, nos ajuda a ver os meios como fim e a perder de vista o verdadeiro fim. Então, tudo que Deus faz é para o nosso bem. E este bem não é o bem-estar do hoje, é a nossa realidade final, que é ter a plenitude divina em nós, da graça divina, a plenitude de Cristo. São Paulo, mais uma vez escrevendo aos Efésios, diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, na medida da plenitude de Cristo. Muito bem. Então, fala aqui o profeta e salmista Davi, mesmo que eu ande pelas sombras da morte, não temo mal algum. Não temo mal algum, porque tu estás comigo. Não existem circunstâncias da vida em que Deus não esteja presente. Ele sempre está lá. Mesmo quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus já havia colocado a graça da água. A água é um elemento que já foi criado anteriormente à criação da terra. Já tem as águas. E o Espírito de Deus fazendo a dinâmica. 2 elementos de vida. No credo da igreja se diz, creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai. Então, esta ação, este dinamis do Espírito atuando na água, é já preparando a vida. A semelhança de uma semente que, quando está na terra, ela enfrenta um processo de morte. Mas o processo de morte, ela vai apodrecendo, não é o único processo que acontece. Paralelamente, concomitantemente, está também um processo de vida. À medida que a semente vai morrendo, uma árvore vai surgindo, uma planta vai surgindo. Então, todas as sombras mortais que nos ameaçam de morte, elas não são para a morte, são para a vida. Porque tu estás comigo, e fala, a tua vara e o teu cajado me acompanham. Esta cena é tirada do movimento das ovelhas quando passam por desfiladeiros em que apenas se dá para passar em fila indiana, uma ovelha atrás da outra. E a ovelha então não pode enxergar o seu pastor, e ela fica insegura porque não enxerga. Então o pastor vai com a vara batendo na parede e ela vai ouvindo os sinais dele. E isso lhe dá confiança e segurança porque ela sabe que está presente. Interessante que nas nossas angústias, se não nos deixarmos levar por elas, e aí está o momento de exercer a fé, Deus está sempre presente. E São Paulo diz assim, não vos veio tribulação ou provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejamos provados acima das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação dará também o escape. O escape é a sua presença, aonde Ele está lá, onde Ele está presente, na nossa angústia. Como diz o Salmo, o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, socorro bem presente na tribulação. Portanto, meus queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver esta experiência das ovelhas, que conhece o seu pastor
e sabe que de nada elas vão ter falta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.